Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estão prontos para mais um encontro? Hoje, terça-feira, né? Temos matemática, temos português, mas nesse primeiro momento eu quero saber de vocês. Já estão no cantinho da leitura? Já vestiram a camisa da farda? Já almoçaram, tomaram banho? Então, ó. E o material? Matemática, vocês vão pegar o caderno. Vamos continuar a nossa revisão, tá? O livro a gente já encerrou, o livro de matemática do segundo ano. E aí vamos ficar fazendo revisões no caderno, tá certo? Já português, ainda temos muito o que fazer aí no livro. Então, vamos hoje, inclusive, iniciar assunto novo em português. Então, vocês vão abrir aí nas páginas, olha só. 212, 213, que será antônimo, vamos aprender o contrário das coisas. E para casa, vocês vão fazer aí, já coloca com lápis aí a data de hoje, para casa, nas páginas 214 e 215. Por que essas duas páginas aí para casa? Porque esse exercício é sobre antônimo. E aí, eu já vou estar explicando agora a atividade de casa, já que a gente já está com as páginas abertas aí, ó. 204, 214 e 215, reforçando para casa. Aqui traz uma verbete, que é isso? É um trechozinho de um dicionário, o que significa a palavra amizade. Então, substantivo feminino, situação em que duas ou mais pessoas se gostam e convivem bem, umas com as outras. Meus pais fizeram amizade com os vizinhos do prédio. Antônimo. Aí é o contrário. Inimizade. Família, amigos, amistosos. Então, aí ele dá a primeira, o significado, que é o sinônimo, e logo após ele dá o antônimo, que é o contrário, que é o que a gente vai aprender já já. Estou só lendo atividade para casa. Então, brincando com o texto, os verbetes do dicionário explicam o significado das palavras. No verbete que você leu, de que palavra ele explica o significado? Aí está bem claro. Sobre o quê? Sobre amizade, né? Ele fala o significado de amizade. 2. Além do significado dessa palavra, no verbete há uma frase de exemplo. Qual o exemplo que ele dá aí? Ele dá o exemplo dos pais em amizade com os vizinhos. Vocês vão ler e vão copiar aí. Eu estou só pincelando, viu, gente? Isso é atividade para casa. 3. Qual é o antônimo dessa palavra? Na verbete também vem falando o antônimo. O antônimo é o contrário. Mas calma que vocês vão ver já já. 4. Como foi formado o antônimo dessa palavra? Como foi formado a palavra aí? É amizade, aí depois virou inimizade. O que foi que acrescentou nessa palavra? Vocês vão escrever aí, tá certo? 5. O verbete mostra outras palavras que são da mesma família. Quais são? Aí, que tem o mesmo significado. 6. Pesquise em um dicionário o significado destas palavras e registre abaixo. Então, vocês vão procurar aí, na verbete, quais são as outras palavras que têm o mesmo significado de amizade e olhar o significado no dicionário, tá bom? E 7, vocês vão escrever uma frase com uma dessas palavras. Vocês vão escolher aí e fazer uma frase, tá certo? Então, isso aqui é atividade para casa. Eu estou pincelando as questões, porque vocês vão entender melhor agora com a explicação de classe. Então, voltando aí para a página 212 e 213, que é o que vamos fazer aqui, vocês vão entender. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre antônimo. Primeiro, quando eu digo sinônimo das palavras, eu digo o seguinte: são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Quando eu digo antônimo, eu estou dizendo o contrário. Então, o sentido oposto. É o mesmo que eu disser que uma casa é pequena e o contrário é grande. Dizer que essa casa é nova e ela ser velha. Então, eu estou dando o oposto, o antônimo. Vamos ler aí para entender? Observe as frases abaixo. Esta casa é pequena.
Esta casa é grande. Então, vocês verem que as casas são diferentes, são opostas. Enquanto uma é grande, a outra é pequena. A palavra pequena tem um sentido contrário ao da palavra grande. Pequena é o contrário de grande. Pequena é o antônimo de grande. Então, antônimo é o contrário, tá certo? Então, antônimos são palavras com significados contrários. Ela é o oposto. Vamos fazer a atividade para vocês entenderem aí, ó. Escreva o antônimo das palavras seguintes. Olha só. Se é feio, qual o contrário de feio? Bonito. Claro. Escuro. Alto. Baixo. Eu quero palavras opostas. Eu quero o antônimo, o contrário. Fácil. Se é o contrário, é difícil. Alegre. Qual o contrário? Triste. Curto. Comprido. Entenderam? Através dos exemplos que a gente está fazendo aí na atividade, é sempre o contrário, o antônimo. Vamos continuar aí na página 213. Olha só. Complete o diagrama com o antônimo das palavras. 1. Grande. Qual o contrário? Pequeno. Então, vocês vão procurar o número 1 aí no diagrama e colocar pequeno. 2. Entrar. Qual o contrário? Sair. Né? 3. Sujo. Qual o contrário? Limpo. 4. Fraco. Qual o contrário? Forte. 5. Certo. Qual é o oposto? Errado. Ok, gente? Estão entendendo? Então, antônimo sempre o contrário. Eu sempre vou fazer o contrário, o oposto. Vamos continuar aí para fixar o conteúdo, ó. 3. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelo antônimo. Então, eu só vou trocar as palavras que estão em destaque. Ó, o filme é muito bom. Então, bom está em destaque. Eu vou escrever o contrário. O filme é muito ruim, que é o contrário de bom. B. Marcos é maior que Vanessa. Qual o contrário de maior? Menor. Então, Marcos é menor que Vanessa. C. O doce ficou um pouco duro. Qual o contrário de duro? Mole. Então, o doce ficou um pouco mole. Está dando para entender aí? Perfeito. 4. Algumas vezes, formamos o antônimo das palavras acrescentando 10 ou in com IN ou in com IM no início. Escreva o início dos antônimos da maneira correta. Então, vamos lá. Se eu sou paciente, qual o contrário? Impaciente. Então, eu vou colocar IM. Se eu estou contente, qual o antônimo? Descontente. Se eu estou feliz, o contrário é infeliz. Com IN. Se eu sou leal, qual o contrário? Desleal. Se é próprio, qual o contrário? Impróprio. Com IM. Se eu estou animado, eu vou estar desanimado. Viram aí como é que é o contrário? Então, da mesma forma, vocês vão fazer na atividade para casa. Vocês vão fazer aí o antônimo. A diferença é que vocês vão fazer com a interpretação do verbete. Tá bom, pessoal? Então, encerro aqui a nossa aula de português com antônimo. Ainda terá muita atividade com esse conteúdo, tá certo? Façam aí que na próxima aula eu vou trazer a correção do dever de casa. Vamos fazer junto a correção e dar continuidade ao assunto, tá certo?
Então, já já chamo vocês aí na aula de matemática com caderno, lápis e borracha, tá certo?